Queria-vos falar de um assunto, partilhar convosco esta reflexão, e faço neste formato de vídeo porque me parece ser interessante propagar esta mensagem de uma forma mais massificada possível. Como alguns poderão conhecer o meu trabalho, poderão entender que trabalho com muitas pessoas também, a nível individual, procurando ajudar cada uma dessas pessoas com aquilo que normalmente chamam de problemas. Os problemas são assuntos que essas pessoas rotulam como problemas. São assuntos. Esses assuntos são vários, nomeadamente ligados à falta de motivação, ligados a alguma, apatia que pode ser sentida, ligados por vezes também à questão da ansiedade, são vários assuntos. Eu sou visto como um hipnoterapeuta e, portanto, sou visto como alguém que poderá ajudar a trabalhar assuntos específicos, como vos disse, a maior parte deles ligados à questão da ansiedade. E nesse contexto da ansiedade, tenho vindo a encontrar de forma muito frequente pessoas que me descrevem como aquilo que chamam também de problema, mas que de uma forma mais completa descrevem como uma inadaptação. Parece que esta realidade em que vivem não é a realidade delas. Os assuntos que são falados, que são conversados à sua volta, aquilo que acontece, os princípios e os valores das pessoas com quem elas cruzam e com quem elas lidam diariamente, não se compatibilizam com aquilo que parece ser importante para elas. Ou seja, é como se estivessem aterrado num planeta, povoado de extraterrestres. Aquilo que eu gostaria de dizer aqui, para além de sempre que alguém me traz esse assunto e tenho a oportunidade de conversar com essa pessoa sobre isso, é que esse não é um problema. Antes, pelo contrário, essa sensação de desligamento, de distância, de afastamento desse tipo de conversas não é uma inadaptação, é um sinal de saúde mental, é um sinal de equilíbrio, é um sinal de que as suas preocupações, focos de atenção, de referenciais que fazem sentido, são neste momento muito para além daquilo que a sociedade de consumo procura de alguma forma impingir-nos, e aquilo que a sociedade e o paradigma da sociedade de consumo procura impingir é o habitual diálogo, conversa, futebol, política, telenovela, a michuruquice, a pequena intriga e coisas desse género. As mentalidades vigentes são essas ainda, mas à medida que as pessoas vão ficando mais inteligentes, e felizmente o ser humano é uma espécie em evolução, e à sua disponibilidade vão-se colocando outros referenciais de informação, ele vai-se percebendo, ela vai-se apercebendo, o ser humano vai-se apercebendo que existem outras formas de estar e de ser nesta existência terrena, neste momento que é esta vida terrena. E essas outras formas de estar e de ser vão muito para além dessa pequena, política, dessa pequena ficção, que é mais focada no ressentimento, dessa informação que é mais focada na cultura do medo. As pessoas vão se apercebendo que, felizmente, existem outras formas de estar e de ser, e que existem outros princípios, existem outros valores, existem outros objetivos, existem outras formas de ser feliz. E isso não é um sinal de inadaptação. Isso é um sinal de que poderá cultivar o seu ser,
e abrir um novo caminho. E felizmente há cada vez mais pessoas a pensarem assim. Felizmente há cada vez mais pessoas a pensarem assim. E isto não é o discurso da nova era, isto não é o discurso dos metafísicos, isto não é o discurso do pseudo-esotérico. É uma constatação tranquila. Agora, reparem que não estamos sozinhos neste planeta e que existem neste momento muitas economias de escala que ainda dependem desta sociedade de consumo e deste paradigma limitado, desta forma tão limitada de ser feliz nessa existência terrena. E portanto, quando estas mensagens surgem, normalmente são ridicularizadas, são-lhes retiradas a importância, mas não é uma inadaptação. É um sinal de inteligência deste novo ser que surge, deste novo ser que desperta. Por isso, não veja, se identifica com este tipo de situação, não veja esse assunto como um problema. Cultive a sua espiritualidade, cultive também o seu património de aprendizagens, leia, procure rodear-se de pessoas que de alguma forma também sentem esta insatisfação. Há cada vez mais pessoas a pensarem assim. E não é uma inadaptação, é um sinal de evolução da espécie, é um sinal de que as pessoas estão a perceber também que existem outras formas de ser feliz neste planeta. Por isso, em relação aos amigos, eventualmente poderemos introduzir algumas dinâmicas de reciclagem, poderemos eventualmente propor-lhes também essas mesmas experiências de aprendizagem, alguns deles acompanhar-nos-ão, outros talvez nem por isso, não quer dizer que deixem de ser nossos amigos, mas talvez os vejamos menos ou estejamos com eles de forma diferente. Aos colegas de trabalho, nós não podemos mudar de trabalho apenas porque não gostamos da conversa dos nossos colegas, mas já que estamos nessa realidade, talvez possamos tentar introduzir novos temas na conversa. E se o tema de conversa nada nos diz, eventualmente poderemos ouvir, desfrutar do momento, focarmos a nossa atenção na luz do sol, na nuvem que passa, no sorriso de uma criança que por ali também de alguma forma passa. E em relação à nossa família, haverão pessoas que também se identificam com esta chamada de atenção do nosso ser. Muitas delas acompanham-nos, outras talvez não. Vamos fazendo esta nossa construção deste despertar, o iluminar deste caminho, e à medida que o vamos fazendo, algumas pessoas poderão afastar-se de nós e outras aproximarem-se. É uma dinâmica tranquila e natural que qualquer ser humano poderá abraçar. Portanto, não veja isso como uma inadaptação, veja isso como um desafio para o seu crescimento enquanto ser físico, mental e espiritual. Abrace essa insatisfação e transforme essa energia numa energia de busca e de construção. Bem-aja.